Você deve ter ouvido falar da Evergrande, essa construtora chinesa que está à beira de falir. Tem todo um terrorismo aí ao redor dela nos mercados, nos noticiários e tal. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com ela, quais são as implicações dela para o longo prazo e principalmente o que vai acontecer daqui para frente, o que a gente pode fazer daqui para frente, como é que tem que ser a nossa estratégia. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Se você é novo por aqui, esse é um canal sobre investimento. Eu costumo falar sobre estratégias aí de longo prazo, coisas que realmente funcionam. Então, se você quer aprender como ganhar 20% ao mês e ficar rico em um ano, esse canal não é para você. Mas se você quer conhecer o caminho das pedras para realmente enriquecer no longo prazo, construir um patrimônio, ter uma segurança financeira, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu joinha e, por favor, comenta aí embaixo o que você tem achado dos vídeos até o momento. Bom, sem enrolar mais, vamos lá. O que está acontecendo? A Evergrande é uma construtora gigantesca lá na China. Ela foi fundada em 1996, mas ela já é uma das maiores do mundo, se não a maior, existe alguma discussão nesse sentido. Ela tem 200 mil funcionários fixos e quando ela está em obra, ela costuma empregar até 4 milhões de pessoas por ano. Quer dizer, é muito chinês, 4 milhões trabalhando só para essa construtora. Ela tem obra em todas as grandes cidades da China, ela tem crescido demais nos últimos anos, inclusive ela entrou em outros mercados, ela comprou até um time de futebol, se meteu no ramo da saúde, indústria fonográfica, indústria alimentícia. Hoje em dia ela faz de tudo, é um conglomerado gigantesco. Mas claro, o forte dela sempre foi a construção civil. Mas é interessante a gente observar como é que ela chegou nesse tamanho todo, E foi principalmente por alavancagem. Seja pela própria empresa, pela própria vontade da empresa crescer, ou muito também pela pressão do governo chinês, porque é o seguinte, quando acontece uma crise, quando acontece um esfriamento da economia, como a gente viu em 2008, como a gente viu em 2019, o governo ele tenta estimular alguns setores que são chaves para aquele país. No caso da China, mais ou menos 22% do PIB dela é construção civil. Então, o governo chinês fez questão que as construtoras tivessem dinheiro à vontade para se alavancar à vontade, para realmente crescerem, para o país continuar crescendo, continuar grande, continuar com a economia pujante, mesmo em épocas aí difíceis para o resto do mundo. Isso, de certa forma, funcionou, mas obviamente isso trouxe um risco, Porque se as empresas estão super alavancadas, super endividadas, qualquer vento ruim vai afetá-las com muito mais gravidade do que se as empresas estão com uma estrutura de capital mais sólida. Então a história é mais ou menos essa. É uma construtora que se alavancou, se financiou até ficar gigante, enorme, possivelmente a maior do mundo, e hoje está aí totalmente inchada e por causa de alguns problemas, vendeu um pouquinho menos, se tem uma crise que dificulta um pouco o andamento do mercado, então algumas previsões não foram atingidas. Ela teve dificuldade de rolar algumas dívidas, enfim, algumas coisas aí que prejudicaram ela. Ela está com um grande risco de não conseguir pagar as suas dívidas, de dar um default nos seus credores. E bom, você pode estar se perguntando, bom, e daí, O que eu tenho a ver com uma empresa lá da China que está perigando de falir, Todo dia falha uma empresa, qual é o problema dessa? Bom, o que o mercado está temendo é que aconteça uma reação em cadeia, assim como aconteceu lá em 2008. Em 2008, a gente teve o banco Lehman Brothers que quebrou. E por causa disso daí, o sentimento de terror, de pânico foi tão grande que houve uma busca, uma corrida por liquidez no mercado, e aí teve uma crise de liquidez, faltou dinheiro, enfim, e aconteceu tudo o que aconteceu com o sistema financeiro dos Estados Unidos. O medo é que essa construtora seja o pivô de uma nova crise, mas dessa vez na China, que tem a ver aí com a desaceleração do crescimento do PIB chinês, enfim, um possível esfriamento dessa economia gigante, que estava caminhando pelo menos, para ser a maior do mundo em alguns anos. Então, o grande medo é que isso se torne um efeito dominó e vá derrubando outras coisas, Existem muitos bancos internacionais que têm títulos de dívida dessa empresa, da Evergrande. Então, esses bancos também vão ter um prejuízo muito grande, principalmente bancos europeus. Quer dizer, já começa a haver um alastramento dos efeitos da quebra de uma empresa só. Mas veja, tem riscos ainda maiores, Primeiro que eu falei para vocês que mais de 4 milhões de pessoas envolvidas aí direta e indiretamente com essa empresa. Imagina toda essa galera ficando desempregada, é muita gente. E além disso, tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que compraram imóveis dessa empresa e ainda não viram a cor do seu apartamento, não receberam ainda. É aquela velha história de comprar na planta, É ruim aqui, é ruim na China, é arriscado em qualquer lugar. Como sempre, não tem almoço grátis, O imóvel na planta ele é mais barato porque ele carrega um risco maior. Mas bom, esse não é o tema aqui do vídeo. Falando sobre a China, então você tem 1,5 milhão de pessoas
que investiram suas economias, né, para comprar a casa própria dessa empresa e podem ficar sem a casa própria. Fora que você tem muitos investidores chineses, né, pessoas que fazem sua poupança lá em ações da empresa, que também vão ter um grande prejuízo se essa empresa realmente vier a quebrar. As ações dela já caíram muito, acho que quase 90%, então assim, o pessoal já deve estar muito irritado, tanto que a gente já tem alguns protestos acontecendo lá na China. Então, um outro medo muito grande, além do efeito dominó na economia, é uma certa instabilidade, né, social na China. Mas diferente do que acontece com uma democracia, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, enfim, os países da Europa, onde você pode simplesmente trocar os seus líderes, né, quando as coisas não vão bem, na China você não tem essa opção. Lá é uma ditadura. Você tem que aceitar o que está acontecendo. Por isso, um distúrbio social é muito mais grave, porque ele tende a ser reprimido de forma muito mais ferrenha do que aqui, né? Porque aqui a gente tem uma maneira, por mais que não seja perfeita, né, de se manifestar de tempos em tempos. Lá as pessoas não têm isso aí. E um distúrbio social, as pessoas vão para a rua lá, é para brigar, é para lutar, é completamente diferente de você ocupar a Paulista e ficar lá com bandeirinha. É completamente diferente. É difícil a gente comparar a realidade do Brasil com a realidade da China. Então, esse medo de instabilidade social é real. Muito chinês vai ser prejudicado se essa empresa realmente quebrar, mas o governo da China também não é tonto, né? Ele sabe que esse tipo de coisa acontece e ele pode interferir na empresa, ele pode colocar dinheiro na empresa, ele pode resgatar os ativos da empresa e de repente vender para outras construtoras que podem concluir as obras. Ele pode ajudar de forma que a quebra da Evergrande seja uma quebra, vamos dizer assim, controlada, né? Seja mais ou menos ali como a implosão de um prédio, né? Afeta ao menos possível as coisas que estão ao seu redor. Isso não é diferente do que aconteceu em 2008, quando o governo dos Estados Unidos resolveu resgatar alguns bancos, resolveu resgatar algumas empresas e tal. Enfim, isso aconteceu no mundo inteiro naquela época. A China naquela época não precisou fazer isso aí, a China conseguiu crescer e tal, mas pode ser que hoje ela precise dessa mãozinha do governo, vamos dizer assim. Agora, para nós aqui no Brasil, como é que isso daí pode afetar? Bom, primeiro que 1/3 do que a gente exporta é para a China. O Brasil não é um grande exportador, mas ele até que exporta bastante, e 1/3 é para a China. Então, uma queda, um resfriamento da economia chinesa, é claro que vai nos afetar de uma forma ou de outra. A gente vai ter aí, tem muitas empresas aqui do Brasil que são exportadoras, né, que mandam coisa para fora e principalmente para o mercado chinês. Então essa história toda pode sim ter um impacto aqui para a gente, para as nossas empresas, né, para as empresas das quais nós somos sócios. Agora veja, vamos falar em termos de estratégia, o que pode ser feito em relação a isso, o que eu vou fazer, o que eu já fiz, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, esse tipo de coisa acontece de tempos em tempos. Sempre vai ter uma empresa gigante quebrando, sempre vai ter um banco gigante quebrando, sempre vai ter uma crise, né? Se não é isso daí, é uma pandemia, se não é a pandemia, é a quebra do sistema financeiro de algum país aí, enfim, sempre tem alguma coisa acontecendo. E quem investe em renda variável, quem investe em bolsa, precisa se acostumar com isso aí, porque esse tipo de coisa vai sempre caminhar do nosso lado, né? A gente tem vivido aí um período muito bom, um período muito tranquilo, apesar de ter tido aí o coronavírus no meio, mas para os mercados de ações, né, tem várias bolsas aí que estão na máxima histórica. Tudo bem, a Bovespa deu uma caidinha aí agora por causa dessa questão, mas o SP500, as bolsas ao redor do mundo, muitas delas estão muito próximas do topo histórico. Então, simplesmente lá na máxima, não tem do que reclamar. Estão rendendo muito. Então, é uma época de muita paz, de muita tranquilidade, de muito crescimento. Agora, veja, principalmente para quem é novo, é bom passar por esse tipo de coisa, né? Não sei se isso aí vai se tornar mesmo uma grande crise, pode ser que não seja nada mesmo, pode ser que só seja esse susto e acabou, mas é interessante porque você começa a ver que esse tipo de coisa acontece. E é esse o momento que a estratégia do buy and hold vai ser útil. Toda a estratégia que a gente conversa sobre buy and hold aqui, sobre nunca vender, sobre escolher os melhores ativos, sobre ser sócio das melhores empresas, sobre saber o que está fazendo, isso vai fazer diferença no momento de crise, né? Se essa crise se agravar e se tornar mesmo uma crise grave, é agora que a sua estratégia vai fazer diferença. E não é o momento de mudar de estratégia. Sempre que, se você é o tipo de pessoa que a cada vento de mudança, a cada crise, a cada, vamos dizer assim, susto, né, você muda a sua estratégia, a sua chance no buy and hold é zero, não tem o que fazer. Porque veja, a sua estratégia tem que ser feita antes de acontecer a crise, antes de acontecer o problema, antes de acontecer, né, qualquer tipo de coisa que a gente pode imaginar. Depois que aconteceu ou durante, não adianta você fazer nada, porque você sempre vai errar. Quando a gente está dentro, a gente não consegue ver, a gente só vai conseguir ver depois que a gente já tiver saído. Então, agora não é hora de mudar nada. Pelo contrário, é hora de apertar os cintos, porque o que vai ter de dica,
de especialista falando para comprar não sei o que, vender não sei o que, porque China não sei o que, porque renda fixa é agora, porque o FII não sei da onde. O que vai ter de dica? O que vai ser inundado de dica sobre qual que é o próximo ativo que vai bombar ou de onde você tem que tirar o seu dinheiro. Então é o momento de apertar o cinto, de ficar bem quietinho, se segurar na cadeira e não fazer absolutamente nada que seja fora daquela sua estratégia que você já traçou lá no começo. Porque veja, se você tem ativos que você confia, né, empresas que você confia, por exemplo, né, ou ações aí no exterior de empresas que você estudou, sabe o que faz, acredita no negócio, né, se você tem fundos imobiliários que você acredita também no negócio potencial, é o momento de você continuar aportando, é o momento de você continuar comprando. Aliás, pode ser até o momento de você comprar mais barato e tal, que é uma coisa até mesmo positiva. É o momento de continuar aportando, de continuar reinvestindo os dividendos. E, aliás, esse tipo de crise, né, se realmente se agravar, é aquele momento que separa quem investe por dica de quem investe por convicção. Quem investe por dica, quem investe porque viu lá no vídeo de não sei quem falando que tal empresa é boa, porque tal pessoa comprou, está comprando também, todas essas pessoas não vão aguentar passar por uma crise. Todas essas pessoas vão vender com prejuízo, todas elas vão girar o patrimônio porque elas não sabem o que elas estão fazendo. Agora, você que sabe o que está fazendo, você que estudou, você que foi atrás e entendeu o que é o negócio da empresa, por pior que seja a sua análise, por pior que seja mesmo assim, você está mais apto a aguentar um momento de volatilidade e talvez continuar aportando, né, enquanto o mercado está lá preocupado, nervoso, desesperado, porque você conhece o ativo que você tem, você conhece as empresas que você investe. Agora, aí eu deixo um alerta. Não é momento de se empolgar, né? Porque eu vejo muita gente aí falando aquela bobagem que é assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. E aí vai a pessoa comprando cada vez mais, cada vez mais. Gente, a gente não consegue ver o futuro. A gente não sabe se o fundo é nos 110 mil pontos ou se o fundo é no 40 mil pontos. A gente não tem como saber isso aí. E se você é dessa turma aí do quando uns choram, outros vendem lenço, grande chance de você vender tudo lá no fundo, né? Porque o cara tá lá, o cara comprou quando a bolsa estava lá em 120 mil pontos. Aí caiu para 110, ele fala, oportunidade, vou comprar um pouquinho mais, cara, compra um pouquinho mais. Aí daqui a pouco a bolsa caiu para 95 mil pontos, cara, agora eu vou comprar mais ainda que tá de graça, tá? Aí acabou o dinheiro do cara, aí a bolsa vai para 40 mil pontos. E aí daqui a um ano o cara fala, nossa, eu vou sair, que esse negócio aqui não dá, isso aqui não dá dinheiro, não dá certo, o cara vai lá e vende no fundo. Então, assim, não precisa empolgar, não precisa enfrentar o mercado. É o momento de simplesmente seguir a estratégia. Você já traçou uma estratégia lá atrás, não duvide da sua estratégia, né? Se for o caso de revisar a estratégia e ver se é o momento de fazer alguma coisa diferente, faça isso depois. Com certeza o pior momento que a gente tem para tomar uma decisão é dentro de uma crise, dentro de um momento de volatilidade, tá? E eu não estou falando que essa aqui vai ser uma crise, nossa, enorme, que vai acabar com tudo. Não estou falando isso. Estou querendo dizer que o melhor momento para você decidir é quando está tudo tranquilo. É antes, é sempre antes, é lá no começo. E se você não tem uma estratégia, entrou na bolsa de oba-oba, quer ficar comprando só cripto e ações da moda e não sei o que, empresa falida porque vai bombar e não sei o que, eu sinto muito, assim, não sei se tem o que fazer. Mas na verdade você pode começar a se preparar para a próxima crise, né? Se é que isso aqui vai mesmo ser uma crise, o que eu estou querendo ensinar para vocês aqui, lógico, é como se comportar diante de um evento potencialmente perigoso. A gente se comporta mantendo aquela mesma estratégia que a gente fez, que a gente já pensou em tudo. Então, é aquela história, mantém lá equilibrado, você tem sua planilha lá de balanceamento, as ações caíram, se aporta em ações, as ações subiram, se aporta em renda fixa, os FIIs caíram, se aporta em FIIs. Você sempre vai manter equilibrado, isso aí vai te ajudar a ter uma carteira vencedora no longo prazo. A grande questão é que você só vai conseguir enxergar isso aí quando chegar lá no longo prazo, que realmente é um problema, né? Porque no curto prazo a gente só enxerga um monte de porcaria, você vai ver que sua rentabilidade vai ficar ruim e tal, mas o segredo é aguentar. Quanto mais resiliente você é, mais chance você tem no buy and hold. Então, só para a gente concluir aqui o raciocínio, entenda essa pequena crise, né? Ou uma grande crise, sei lá o que vem por aí, como um teste para ver como é que você se sente diante do buy and hold. Você está sentindo vontade de girar a sua carteira? Você está duvidando das decisões que você tomou há um tempo atrás? Você está se questionando muito? Como é que você está se comportando diante disso? E tenta entender como é que você pode melhorar nesse sentido. Você não vai conseguir fazer nada para melhorar essa crise, mas você consegue fazer alguma coisa para melhorar você como investidor. E é isso que eu quis tentar passar hoje aqui para vocês. Eu queria saber a sua opinião justamente sobre essa quebra da Evergrande. Vocês acham que a empresa vai realmente quebrar? Vocês estão apostando que o governo chinês vai resgatar ou vai deixar quebrar? O que vocês estão achando que vai acontecer daqui para frente? Vamos especular um pouquinho aqui nos comentários para a gente conversar, para a gente se divertir um pouquinho. No mais, agradeço aí a todos que chegaram até o final desse vídeo.
todos que têm curtido, todos que têm sempre deixado um comentário, enfim, compartilhado com familiares. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu agradeço todo mundo que sempre participa das nossas discussões. Esse grupo ele ainda é aberto, uma vez que o canal é pequenininho, então o grupo está lá aberto, todo mundo pode entrar, todo mundo pode conversar, o link está na descrição, você é bem-vindo lá. Fora isso, a gente volta semana que vem com mais um vídeo, até lá!